mandou que uma pedra fosse erguida entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Poder se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, quando o pastor Vanderlei nos convidou para estar aqui, e quando ele abordou para nós o tema, que é trazendo a arca, eu tinha comentado com a minha esposa acerca desta palavra, acerca desse tema, e é um tema muito forte, é um tema que mexe com a nossa estrutura, é um tema, irmãos, que confronta a carne com o espírito, é um tema que você lê, é um tema que você busca, e você entende que a arca da aliança, ou trazendo a arca da aliança, é trazer a presença de Deus para conosco. E só vai trazer a presença de Deus, só vai buscar a presença de Deus aquele ou aquela que estiver com o seu coração, teu pensamento voltado a Deus e a renunciar o mundo ou as coisas do mundo. Porque trazer a arca para dentro de nós, trazer a arca para Jerusalém, louvado seja Deus, é algo muito difícil de se explicar. Meu Deus. Mas quando a gente abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, então você vai entender que trazendo a arca do concerto, a arca da aliança, para dentro de Jerusalém, irmãos, é renunciar, é deixar o velho homem, a velha mulher, o orgulho, a soberba, para buscar a presença de Deus. E isso aconteceu porque alguém deu início na oração e no propósito. Alguém desejou que a arca da aliança estivesse sobre Jerusalém. Tudo isso aconteceu. Eu preciso aqui, em poucos minutos, falar aquilo que o Espírito de Deus me revelou através desta palavra, que a arca da aliança, ela foi tomada antes dela ser conduzida ou trazida para Jerusalém de volta. Diz a Bíblia, irmãos, que o profeta Samuel, ainda menino, ainda jovem, já estava no templo em Siló, aonde o sacerdote Eli, ele estava diante do povo 40 anos como sacerdote em Siló. Então todos em Jerusalém conheciam Eli, todos conheciam o testemunho do sacerdote Eli. E nós sabemos um pouquinho da história que Deus cria uma situação para Samuel estar dentro do templo. A sua mãe era estéril, Ana, e diz a Bíblia que ela fez um propósito com Deus. No capítulo de número 1 do livro de Samuel, a partir do versículo de número 9, ela entra dentro do templo, e o sacerdote ali diz que ela está embriagada, diz que ela fala como uma louca, mas ela estava, aleluia, amargurada de espírito e pedindo a Deus, aleluia, uma bênção. Ela fez um voto com Deus, e ela disse: Senhor, se o Senhor me conceder, se o Senhor me der esta dádiva, uma criança, um menino, não passarei a navalha sobre a tua cabeça e sobre a tua barba. Ele não beberá o vinho e não se contaminará com as coisas deste mundo, mas ele será como um nazireu de Deus, e ele estará diante da tua presença no templo, te servindo com amor. Diz a Bíblia que Deus
então vai concretizar o desejo de Ana, que era estéril. Deus abre a madre dela, abençoa ela. Quando o menino completa um período de 6 anos, então ele vai até o templo em Siló. Ele vai permanecer junto com o sacerdote ali. O menino vai aprender, aleluia, as orações. O menino vai aprender acerca dos mandamentos de Deus, dos estatutos e da lei do Senhor. O menino vai, louvado seja Deus, conduzir a oração juntamente com o sacerdote. Ele vai aprender com o sacerdote. Louvado seja Deus. E Samuel, ele vai então aprender, aleluia, todo o conhecimento sacerdotal. Eli era um grande homem de Deus, e diz a Bíblia que ele tinha 2 filhos chamados Ofni e Ofinéias, ou Ofni e Finéias. Esses 2 jovens, eles se tornam sacerdotes dentro da casa de Deus. Mas diz a Bíblia que eles começaram a profanar o altar e a casa do Senhor. Eles começaram a deixar as leis, os mandamentos e os estatutos da casa de Deus. Então Deus começou a se irar com as atitudes de Ofni e Finéias. Eles trouxeram, aleluia, as mulheres levianas para dentro do templo do Senhor. Eles profanaram a casa de Deus. Eles, com as suas mãos contaminadas, com as suas mãos pecaminosas, começou a tocar nos utensílios da casa do Senhor. Eles começaram a fazer tudo que era errado aos olhos do Senhor. Eli já era um homem velho, Eli já era um homem fadigado em dia, Eli já estava com as suas vistas escurecidas e não queria enxergar o pecado de Ofni e Finéias. Quando aproximadamente, aleluia, o jovem Samuel, ele completa uma idade de 14 anos, o Senhor começa então a se apresentar para ele. Na teofania, a presença de Deus se manifesta sobre a vida do menino. Então Deus, ele começa a dialogar com o menino. Diz a Bíblia que antes da última lâmpada do templo, aleluia, se apagar, aleluia, o Senhor visita o menino no seu quarto, no seu leito. Diz a Bíblia que quando, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor se apresenta na última lâmpada, aleluia, se apagar, aleluia, para Samuel, ainda jovem menino. O Senhor começa a dizer: Samuel, aleluia, e ele começa a se desesperar, ele se desespera, ele começa a se despertar e diz: aleluia, Eli está me chamando, aleluia. Ele vai até o quarto do sacerdote Eli, aleluia, mas Eli entende, aleluia, que o menino estava dormindo e veio despertado por uma voz. Então Eli diz: menino, volta para sua cama, porque não te chamei. Aleluia. Então ele volta, ele retorna para o teu leito, ele retorna para a tua cama, e a segunda vez Deus chama, aleluia, Samuel, aleluia. Samuel desperta, corre novamente para o quarto do sacerdote. O sacerdote diz: volta para a tua cama, porque não te chamei. A terceira vez o Senhor visita o menino e com a voz mansa e delicada diz: Samuel, aleluia. Samuel desesperado, aleluia, volta para o quarto de Eli e diz: Senhor, tu me chama? Ele diz: não, aleluia. Quando o menino ia retornar para o leito, aleluia, o sacerdote ele entendeu que era Deus falando com o menino e diz: ei, se você ouvir esta voz te chamar pelo teu nome novamente, diz: fala, Senhor, o que teu servo ouve. Naquele momento o menino entrou dentro do seu leito na tenda, e ele então começou a esperar o tempo da voz do chamar. E quando Deus, pela 4ª vez, ele chama Samuel, Samuel se prostra, se levanta e diz: fala, Senhor, o que teu servo ouve. Naquele momento o Senhor vai revelar o oculto, naquele momento o Senhor vai revelar o escondido, naquele momento o Senhor vai revelar coisas inefáveis e tremendas para ele. Então diz o Senhor, aleluia, para Samuel: Samuel, diz para o sacerdote ali que o pecado de Ofni e Finéias já chegou sobre a minha narina.
os olhos e exortar os seus filhos acerca da doutrina e do ensinamento que eu deixei. Diz a ele, se ele não colocar os filhos no prumo e na direção que eu ordenei, diz a eles, então os filisteus vão vir da tua cidade e vão invadir Siló. Jerusalém será tomada, Judá será tomada, todas, aleluia, partes baixas, aleluia, e altas da cidade será tomada, e os seus filhos serão levados e arrastados para a terra dos filisteus. A Bíblia diz então que Samuel se levanta e ele não vai indagar o Senhor, mas ele se levanta e ele fala para o sacerdote: conserva a tua casa, os teus filhos, diz para ele se humilhar e reconhecer os seus pecados, senão o mal vai vir, os filisteus vão tomar, aleluia, a cidade e vão levar muitos a cativo. Diz a Bíblia então que de vez de Eli exortar o Filipe acerca, aleluia, do seu pecado, ele se calou, aleluia, e de repente passando os dias, e de repente passando as horas, quem sabe é Filifineias caçoando, aleluia, de Samuel, dizendo: você é um menino, você é uma criança, como pode Deus falar com uma criança? Aleluia, se tem meu pai que é sacerdote, já tem 40 anos no ministério sacerdotal, e tu vem dizendo que Deus te revelou que os filisteus vão invadir Siló? Não, eles começaram e continuaram a prevaricar contra a lei de Deus, contra os mandamentos do Senhor, profanando a casa do Senhor. Diz a Bíblia, quando eles menos imaginavam, estava saindo os filisteus, aleluia, da cidade de Asdote. Eles entram e invadem a Siló, eles entram dentro do templo, e diz a Bíblia que no lugar santo, aonde estava a arca da aliança, a arca do concerto de Deus, eles tomaram a arca, eles prepararam, aleluia, as duas vacas, aleluia, que não foram, aleluia, levadas em carroça e nem carros, aleluia. Então eles prepararam um carro e colocaram a arca da aliança, aleluia, levaram para o templo de Dagon, o templo dos filisteus. Diz a Bíblia que os asdoditas, eles perceberam que algo diferente na madrugada aconteceu, mas no meio da caminhada, no meio da jornada, quando Filifineias achou que ia escapar da espada, eles foram tomados. Diz a Bíblia que os dois filhos foram tomados e foram assassinados. Os filhos de Eli foram mortos por causa do seu pecado. Diz a Bíblia, irmãos, que neste momento, aleluia, o Filifineias morto, aleluia, escapou o homem de Benjamim. Este homem de Benjamim, ele escapa das mãos dos filisteus, ele volta para Siló. E quem está em Siló? Está Samuel, aleluia, o menino que foi afrontado, aleluia, o menino a qual ninguém dava nada, não acreditaram que Deus tinha revelado para ele. Estava sentado na cadeira, Eli, aleluia, o sacerdote Eli, aleluia, desesperado, e de repente diz a Bíblia que este homem de Benjamim vem correndo trazendo a notícia dizendo: olha, a arca da aliança do concerto foi tomada, e os seus dois filhos, Ofni e Finéias, foram assassinados. Quando Eli recebe a notícia, ele estava sentado numa cadeira, meu pastor, e diz a Bíblia que ele cai da cadeira, quebra o pescoço e vê óbito. Aleluia, aleluia, todos souberam dos acontecimentos, aqueles que desacreditaram na profecia. A arca foi levada para o templo de Dagon e ficou ali, aleluia. Quando então diz a Bíblia que durante a madrugada, dentro do templo, no templo de Dagon, o templo do Deus dos filisteus, quando eles perceberam algo diferente aconteceu, ele abre os portões aonde estava a arca da aliança, aleluia, junto com um Deus, aleluia, de mais escultura chamado Dagon. Quando ele abre os portões do templo, aleluia, os sacerdotes dos filisteus, eles abrem os portões dos templos e eles vão perceber que diante, aleluia, de Dagon está a
mãos de Dagão foram removidas e que os pés, os joelhos de Dagão estavam encurvados perante a arca da aliança. Como pode, irmãos, uma estátua se curvar perante algo que eles nunca viram? Como pode uma estátua, aleluia, sem espada e sem mão, ser cortada a cabeça e as mãos? É porque estava diante da presença de Deus. Eles não estavam mexendo com um povo pequeno, eles não estavam mexendo com um povo sem pastor, eles estavam mexendo com o povo de Israel, o povo de Deus que tirou o povo do Egito, tirou das casas do faraó. Irmãos, foi diante da presença de Deus, dentro do templo de Dagom, que aleluia, Dagom teve que se curvar perante a arca da aliança. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Deus manda dizer para você permanecer confiando e acreditando no Senhor, porque Satanás e seus demônios vai ter que se curvar perante a presença de Deus. Satanás não tem poder de destruir a tua casa e nem a tua família. O Senhor se manifestou para te abençoar. Receba em nome de Jesus. Aleluia. A cabeça de Dagom estava removida, as mãos de Dagom estavam removidas, e estava encurvada perante a arca de Deus. Eles fecharam com medo o templo e vendo o que aconteceu com teu Deus. O povo de Asdod começou a indagar o sacerdote, dizendo: o que está acontecendo? Esse sacerdote que eu estou dizendo não é ali. Esses sacerdotes são os sacerdotes dos filisteus, os adivinhos, os feiticeiros que ali havia naquela época. E eles não conseguiam explicar o motivo, o porquê o seu Deus está com a cabeça cortada e com as mãos desatadas, e o porquê a estátua de Dagom está encurvada perante a arca do Senhor. A arca do Senhor, irmãos, a arca da aliança, representa a presença de Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito e que começaram a peregrinar sobre o deserto, o Senhor revela a Moisés, o teu servo, e diz: faça uma tenda, e nesta tenda diz Arão, seu irmão, que ele será sacerdote. Os filhos de Levi serão sacerdotes. Diz a Bíblia, então, aleluias, que louvado seja Deus. Eles tomam, aleluias, uma arca ou uma madeira de cetim. E essa madeira de cetim ou de acácia, que era um material muito caro na época, eles então fizeram uma arca para o Senhor. Deus diz: faça uma arca. Então eles pegaram aquele simples caixote com madeira de cetim, era uma madeira muito cara da época. Então o Senhor diz a Moisés, diz a Arão, para que eles venham preparar a arca da aliança, aonde eu habitarei. Nessa arca, por dentro e por fora, ela era colocada com ouro puro. As varas que vinham para carregar a arca era de ouro puro. As argolas que colocavam as varas para remover ou conduzir a arca era de ouro puro. O ouro estava sendo trabalhado por dentro da arca e por fora da arca. E o que estava dentro da arca, o Senhor diz: coloque as tábuas dos mandamentos, a lei. Coloque a vara de Arão, o cajado de sacerdote, e coloca uma vasilha com maná, para que o povo venha se lembrar das benignidades que eu fiz no deserto. E a parte exterior, Senhor, 2 querubins, e eles estarão olhando um para o outro e protegendo a arca. Os querubins eram de ouro, coisa linda, irmãos. E somente o sacerdote poderia ter contato com a arca.
Ele tinha que entrar dentro do lugar santíssimo. Quem era ele? Arão foi o primeiro sacerdote. Ele entrava dentro do lugar santíssimo e a arca do Senhor estava diante. E diz a Bíblia que ele orava, intercedia, e a manifestação da glória de Deus enchia. E era através da arca da aliança que Deus trazia conserto, curas, milagres para o povo. Então essa arca, ela foi conduzida durante 40 anos. Quando eles entraram na terra que manda leite e mel, essa arca foi colocada. Quando vocês lembram também, diante de Jericó, quando as muralhas de Jericó veio ao chão, a primeira coisa a entrar dentro de Jericó não foi Josué. A primeira coisa a entrar dentro de Jericó, junto com o sacerdote, foi a arca da aliança. Porque aonde a arca da aliança, o mal não suporta. Quem lembra do Rio Jordão? O Rio Jordão também, para atravessar o Rio Jordão, Deus revela a Josué dizendo: entra com a arca da aliança. Quando ele entra dentro no Jordão com a arca da aliança, a Bíblia diz que o Jordão ele recua. Conforme a arca está sendo levada para o Jordão vem recuando. Levanta sua mão em nome de Jesus. Se você tem a presença de Deus, a arca da aliança dentro de ti, os demônios vai ter que recuar. O diabo não vai bater de frente com você. Sabe por quê? Porque você tem a arca da aliança. O diabo pode lutar contra a tua vida, contra a tua casa, a tua família, mas você veio em busca da presença, você veio em busca da arca da aliança. Então receba aí a tua vitória. E quando você vai sair daqui cheio da presença, e o diabo não pode estar, porque vai cair por terra em nome do seu Senhor. Aleluia. Irmãos, o tempo não dá para pregar, mas a Bíblia diz, finalizando aqui, que a arca foi tirada de Siló, foi para a cidade de Asdod, uma das cidades tomada pelos filisteus, aonde estava o templo de Dagon. Eu falei para você que Dagon estava com a cabeça quebrada, as mãos tiradas e ainda encurvado perante a arca. Quando foi pela manhã, eles abriram os portões novamente. O que aconteceu? O Senhor estava na arca e ele manifestou uma enfermidade sobre todo o povo. Uma enfermidade terrível, irmãos. Foi tomada todo o povo dos filisteus. Sabe o que eles fizeram? Vamos tirar a arca daqui, porque o mal do Deus de Israel veio sobre nós. A ira do Deus de Israel veio sobre nós. Não vamos suportar, vamos morrer com essa enfermidade. Aí eles foram, tiraram a arca de Asdod e levaram para Gate. E de Gate não suportaram, porque também Deus trouxe úlcera, Deus trouxe enfermidade sobre eles. Aleluia. Diz a Bíblia, irmãos, louvado seja Deus, que foi coisa terrível que aconteceu naquele lugar. Cada lugar que eles levavam a arca, o Senhor manifestava uma enfermidade. Aí eles passaram por Ecrón, uma e outra cidade dos filisteus. E na cidade de Ecrón, eles falaram: não, a arca do Deus de Israel não pode ficar aqui. Um pavor terrível, já tem enfermidade sobre vocês, vai vir enfermidade sobre nós. O príncipe de Ecrón falou: não, aqui a arca desse Deus não pode ficar, senão nós vamos ser destruídos. Os nossos deuses caíram perante o Deus de Israel. Não dá. Vai para a cidade de Gaza. Quando chega na cidade de Gaza, o príncipe de Gaza disse: não vou abrir meus portões para vocês trazer, aleluia, a arca do Senhor, não, porque vai vir enfermidade sobre nós. Atravessaram os filisteus, os príncipes dos filisteus, os sacerdotes dos filisteus, eles começaram a temer. Então a Bíblia diz que eles levaram a arca do Senhor até a cidade de Bet-Semes. E quando chegou em Bet-Semes, havia um homem chamado Josué. Esse Josué, aleluia, era um Bet-Semita. E a Bíblia diz que quando ele soube que a arca da aliança veio sobre a casa dele, ele disse: não podemos deixar aqui. Se ficar aqui, o povo vai ser destruído. Tirar a arca da aliança, aleluia, tudo isso é um trabalhar de Deus. Quem está entendendo a palavra? Diz a Bíblia que eles levaram para a cidade chamada Asdod.
Asquelon. A cidade de Asquelon, aleluia, era a cidade pior do que a cidade de Asdote. Havia muitos deuses de mais escultura. Aleluia, a Arca da Aliança nem chegou perto da cidade de Asquelon. Irmão, os deuses e as pessoas que ali moravam já estavam sendo, aleluia, removidas. Eles caíam, desmaiavam. Os deuses que estavam em pé, aleluia, nas suas partilheiras, em suas casas, em suas tendas no templo, eles caíam. É como houve um terremoto. O terremoto da presença de Deus fez eles caírem. Então, aleluia, o príncipe de Asquelon disse: não, essa arca nem entrou aqui na cidade e já está nos derrubando, manda ela embora. Diz a Bíblia então que o Senhor vai operar neste momento. Quando a cidade entra, aleluia, quando a arca entra na cidade, aleluia, de Queriagim, aleluia, então um homem chamado, louvado seja Deus, aleluia, Abinadab. Este Abinadab é um homem, aleluia, que tem um temor da presença de Deus. Esse Abinadab já viu os feitos das maravilhas do Senhor. Abinadab tinha um filho chamado Eleazar. Esse Eleazar era um jovem e ele foi consagrado. Quando a arca entra dentro da cidade de Queriagim, diz a Bíblia, irmãos, então esta arca ela é colocada dentro da casa de Abinadab. E quem vai cuidar da arca? Quem vai proteger a arca? Ele foi consagrado. O menino Eleazar, ele foi consagrado, e por ele receber a unção, ele protegeu a arca. Sabe quantos anos ficaram a arca na cidade, aleluia, na casa de Abinadab? 20 anos. 20 anos. Aí você vai ver o capítulo de número 7. Eu estou falando aqui do capítulo 5, do capítulo 6 e do capítulo 7. Essa história. E quando chega no capítulo 7, diz a Bíblia que Samuel não é mais um menino de 14 anos. Samuel não tem mais uns 40 anos. Samuel já é um ancião. Samuel, ele é sacerdote, ele é profeta, ele é juiz da casa do Senhor. Ele recebe 3 ministérios. E por receber 3 ministérios, o Senhor o honra. Ele sobe em Mispa. E diz a Bíblia que quando ele sobe em Mispa, ele diz: ei, a arca da aliança está na casa de Abinadab. Nós vamos levar, nós vamos tomar, vamos trazer de volta para Jerusalém. Porém, nós vamos ir para uma peleja. Eu vou orar ao Senhor para que Deus possa pelejar por nós e nós vencer os filisteus. Quando os filisteus souberam, aleluia, que em Israel e que o profeta Samuel está aconselhando e dando direção aos guerreiros de Israel, eles sobem para Mispa para pelejar contra Israel. Israel está temendo, mas na peleja está lá no monte, aleluia, de Mispa, aleluia, Samuel orando. A Bíblia diz que ele orou com tanto clamor, com tanta fé, que o céu trovejou. E quando o céu trovejou, os filisteus começaram a temer o Deus de Israel. Eles vão fugir, porque o Deus de Israel vai se manifestar. Quando, aleluia, o céu começou a trovejar, diz a Bíblia que, aleluia, todos os filisteus foram tomados a espada. Ou seja, Israel venceu e prevaleceu contra os filisteus. Aqueles que fugiram teve que contar notícia para os seus filhos, dizendo: olha, ninguém pode contra o povo de Israel. Aleluia. E alguém perguntou por quê? É porque o Deus de Israel é maior do que os nossos deuses. Ou seja, eles têm que reconhecer. E aonde habita o Deus dele? Não sei. Só sei que a arca da aliança tem um poder tão grande, aleluia, que encurvou nossos deuses. Então diz a Bíblia, irmãos, que quando Samuel ele vence os filisteus entre a cidade de Mispa e Sem, ele coloca uma pedra e ele diz: esta pedra será chamada Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Levanta a sua mão e diga assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, é coisa tremenda. Tem muita informação na cachola, tem muita coisa na cabeça para mim passar para você, mas não posso, porque você vai ter que meditar e vai ter muito mais. Quinta-feira vai ter outro pregador revelando coisas tremendas. Mas diz a Bíblia, irmãos,
Glória. Que os filisteus fugiram e aqueles que não fugiram foram mortos. Glória a Deus. E o povo ficou feliz, por quê? Porque a arca estava guardada e protegida. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus está dizendo para mim e para você que diante da luta, diante da prova, diante da aflição, muitas das vezes o inimigo tem lutado para tirar aquilo que você ama, aquilo que você tem. Glória a Deus. Mas se você se apegar em Deus, Glória a Deus, aleluia. não é eu falando, mas é Deus falando. Se você fazer um propósito nesta campanha, Glória a Deus. se você fazer um propósito nesta campanha, Glória a Deus. coisas tremendas vão acontecer na tua vida. A arca da aliança, irmãos. Glória a Jesus. O próprio Davi trouxe a arca para Jerusalém. Aleluia a Deus. E quando ele trouxe a arca para Jerusalém, oh aleluias, Glória a Deus, aleluia. ele dançava em espírito, ele bailava em espírito. Glória a Deus. O povo de Israel foi tomado pelo poder de Deus quando a arca foi conduzida para Jerusalém. Glória a Deus. Jerusalém é a casa de Deus. Você é casa de Deus, Jerusalém. Desde que a presença entra dentro de ti. O que é a presença? A arca da Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Os Jesus. móveis da arca, a forma da arca, não está mais na terra, já está no santuário do Senhor. Glória a Deus. Eu vou dizer bem mais. Quando alguém dentro da igreja traz um material como forma a arca, aquilo ali é um material comum. A arca não está mais, irmãos, vista pelos homens. Glória a Deus. A arca está, ó, no santuário. Aleluia a Deus. O material é réplica. Deus não trabalha com réplica. Deus trabalha com original. Deus é original. Glória a Deus. A salvação é original, não é réplica. Glória a Deus. Entenda isso. Não se curve perante esse tipo de coisa. Glória a Jesus. Por quê? Porque ela não está aqui, irmãos. Ela está aqui, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. A presença, a arca está dentro de você. Glória a Deus. Então o tema desta campanha é que a arca venha dentro de você. Aleluia. Pastor, como? Traga a arca para dentro de você, através do quê? Da sua perseverança, através da tua fé, através da tua oração, através do propósito que vem nesta campanha. Sabe por quê? Levanta a sua mão para me finalizar, levante. Através desta campanha, a presença de Deus vai manifestar muitas coisas na tua vida. Receba a tua vitória e aplaude ao Senhor. Glória a Deus.